Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Não, isso aqui não é uma resenha de álbum antigo do Martinho da Vila, não, porque essa canção aqui foi lançada em 1974, né? É que é assim, ela aparece em sua versão alemã umas 2 vezes na minissérie em 6 episódios Cassandra, que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora no começo de fevereiro de 2025. Aliás, para nós que crescemos nos anos 70, tem um monte de música ali cuja melodia você poderá reconhecer, né? Eu teve uma hora que eu tive que parar porque ficou tocando tanto aquela tarararã, lararararã, tarararã, que eu tive que digitar no meu celular lá soleado para ver se tinha no Spotify e tinha a versão inclusive declamada pelo ator Francisco Cuoco. Vai ser uma viagem em termos de música brega, tá? A do Martinho da Vila não é brega, não. Mas essa versão alemã aí não é muito das melhores. É porque, assim, gente, a história vai se passar em 2 tempos, em 1960 e 70, mas também na contemporaneidade. A expressão retrofuturista nessa série, nessa minissérie, ela é assim literal, porque assim aqueles vídeos, né, aqueles monitores e o próprio robô que aparece para os padrões dos anos 60 e 70 eram futuristas. Para os padrões atuais é retro, né? Então não dava para eu deixar de pensar nisso. É uma história não necessariamente sobre inteligência artificial, mas é assim, é inteligência artificial com Frankenstein. É uma história tão triste sobre maternidade, diferentes formas de maternidade, né? E também, na verdade, antes de falar sobre, sem dar spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É sobre os perigos da desumanização, né, que ali vai acontecer de forma literal, né, quando alguém deixa sei lá, ter alguma atividade externa e passa a viver em função de outras pessoas ou da casa tal, você acaba meio que se despersonalizando. Essa é uma forma de ler essa fábula bem sombria e bem triste, né? Que é muito sobre 2 mulheres e 2 formas de maternidade e o que essas mulheres fariam, fazem, farão pelos seus filhos. E também, em certa maneira, sobre maridos bastante não sensíveis com o que suas mulheres estão passando, experienciando. Agora precisa ver se será que os maridos serão punidos, né? Porque o marido da contemporaneidade ele sistematicamente não ouve a esposa, né? Aliás, isso é uma das coisas que você vai ter que suspender descrença. Vários acasos, várias coisas que acontecem assim por conveniência de roteiro e assim, aquele marido que, mesmo depois de ser cantado pela IA, quando está tudo em perigo, ele não parece que está vendo a realidade, né? Falando, nossa senhora, não é à toa, sei lá, que a Cassandra é aquela vidente lá da mitologia grega, né? Que previa as coisas, mas ninguém acreditava nela. A história é assim, é uma família de papai e mamãe, 2 filhos, um adolescente e uma menininha, que fogem de uma tragédia na cidade grande e vão para uma casa no meio do nada, mas maravilhosa e que tinha uma espécie de IA dos anos 70. É claro que a gente já viu essa história várias vezes, né? A IA vai ficar com ciúmes da mãe e vai querer aquela família para ela. Não teve, inclusive, aquele IA botocada lá, que era robô, daquela atriz que esqueci o nome, já que tá, fiz a resenha aqui, Megan, alguma coisa, né? Pois bem, essa aí, ela tá na forma de um robô e a cara dela tem tudo quanto é lugar naquela casa. Aliás, que atriz boa, né? Porque para mostrar muitos dos sentimentos e ela tá naquele filme tempo, naquela minissérie um monte de tempo, né? Ela tem que ser bastante boa. E aí, então, a gente vai ter essa família na contemporaneidade sendo ameaçada
E a gente vai ter uma boa parte da nossa história no passado, nos anos 60 e 70, para a gente aprender a história da Cassandra, né? E então aí vai ter não só várias reviravoltas, as reviravoltas estão mais no passado do que no presente. Porque essa história da IA dominando, a gente mais ou menos conhece. Só que a gente quer saber por que a Cassandra ficou. Por que a Cassandra virou Cassandra? Ou a Cassandra que a gente está vendo ali. E essa história é de partir o coração, né? E essa história, sim, tem várias viradas, tá? E aí talvez tenha aquela história que eu falei de você ter que estabelecer as paridades entre as mães e os pais, quem será punido, quem não será punido, tudo mais. Eu maratonei a história, porque eu queria saber como ia acontecer a parte do presente, que eu falei que eu achei menos, vamos supor, menos criativa, porque a gente tá numa enxurrada de filmes de IAs malucadas, né? Desde, sei lá, IAs malucadas desde filme do Kubrick, lá do Hall 9000, lá do filme, nossa, 1969, lá, que tinha o Major Tom, ele era uma inteligência artificial, uma Odisseia no espaço, 2001, Odisseia no espaço. O HAL 9000 é uma IA que fugiu do controle. Então, essa parte a gente já viu várias vezes, né? Agora, eu queria saber como que a Cassandra surgiu. E nisso me interessou muito. E tem uma história, uma coisa meio de Frankenstein, uma coisa meio de Prometeu, né? Do mito grego do Prometeu, de você mexer com coisas que não deviam serem mexidas. Por isso que eu lembrei da Cassandra, da profetisa grega, né? É assim, é uma minissérie bem interessante, com uma produção bem legal e que me manteve bastante interessada e que me deu uma raiva desgraçada daquele marido, dos maridos, né? Claro, vai ficar na cara o marido dos anos 70, mas aquele marido escritor de coisas policiais da atualidade também era. Né? É que assim, eu sei, dramaturgicamente precisa ter esse tipo de personagem que é para a história poder continuar andando, mas que isso não significa que eu não tenha raiva deles, né? Então, assim, bacana sobre maternidade, sobre questões feministas, questões de gênero. E aí, claro, né, tem o menininho com a historinha dele. Como esses homens fazem bobagem nessas minisséries, né? Isso é uma das coisas que a minissérie está tratando também. Porque uma das coisas que eu falei é essa despersonalização, uma das personagens lá, antiga, né? Não é nem spoiler isso. Quando ela vivia em função de dois meninos, dois homens, né? Do marido e do filho. E aí você perde o seu eu. Né? É uma das implicações que esta minissérie apresenta. Bem boa, viu? Gostei bastante. Tchau.